Hello malta! Bem-vindos ao episódio 11 do curso de Economia. No último episódio falámos da repartição dos rendimentos e neste vamos falar da sua utilização. Afinal, a vida não é só receber dinheiro, é preciso utilizá-lo. O Natal está aí a chegar. Vamos dizer que a tua avó te dá aquele dinheirinho como prenda. Podes fazer 1000 coisas com esse dinheiro. Comprar jogos de PlayStation, maquilhagem, investir em Dogecoin, etc. Mas essas 1000 coisas enquadram-se numa de duas. Ou consumes, ou poupas. É o mesmo com o resto da população e os seus salários. As famílias têm um determinado rendimento ao fim do mês, o chamado rendimento disponível das famílias, que podem gastar, o chamado consumo, ou poupar, chamada poupança. É bastante intuitivo. A poupança não passa do rendimento disponível que não é gasto em consumo. Por sua vez, a poupança não é só meter dinheiro na gaveta das meias. Esta pode ter 3 aplicações. Entesouramento, que consiste em conservar o dinheiro, não necessariamente na gaveta das meias, talvez seja mais seguro num banco. Depósitos bancários e outras aplicações financeiras, tal como ações, e neste caso os depositantes são recompensados com juros. E por fim, investimento, que consiste em utilizar o dinheiro para tentar obter lucros através da aquisição de meios de produção. Um exemplo seria utilizar a poupança para comprar um restaurante, esperando obter lucros da atividade do mesmo ao longo do tempo. Ao longo da atividade produtiva, as matérias-primas vão desaparecendo e os edifícios e as máquinas usadas no processo vão se desgastando. Sendo assim, não podemos só gastar, é preciso investir. É preciso aplicar a poupança em novos bens de produção na forma de investimento. Aí está-se o nome de formação de capital. Por sua vez, a formação de capital tem 2 componentes: a formação bruta de capital fixo e a variação de existências. A formação bruta de capital fixo é o aumento de bens e equipamentos, ou seja, capital fixo, ao longo de um dado período de tempo. A variação de existências é a diferença entre a quantidade de matérias-primas e subsidiárias ainda não transformadas, produtos semi-acabados e produtos acabados que ainda estão por vender, no início de um período e no fim do mesmo. Quando ouvem capital fixo, pensem em máquinas, edifícios, cenas fixas, não é? E quando ouvem existências, pensem em matérias-primas e em fins. Assim sendo, a formação de capital é a junção destas 2 componentes. O investimento é importante para os países, uma vez que este aumenta o capital disponível e as possibilidades de produção no futuro, que é fundamental para o crescimento de uma economia. Este investimento pode vir do setor privado, de empresários, ou do Estado, setor público. O investimento tem 3 grandes funções na atividade económica: substituição, inovação e o aumento da capacidade produtiva. A substituição consiste em repor o capital que se gasta no processo produtivo. Imaginem que ficávamos sem máquinas de construção e não conseguíamos construir mais nada em Portugal. Não podia ser. Há que substituir. Inovação. É o que move a economia. É fundamental que surjam novas e melhores maneiras de fazer as coisas constantemente. Assim, o investimento pode ser utilizado para promover a inovação tecnológica. Sim, os avanços tecnológicos tornam alguns empregos inúteis, mas criam outros. As despesas com I&D, investigação e desenvolvimento, são cruciais para a inovação tecnológica. Por fim, aumento da capacidade produtiva. Não basta substituir o capital que se gasta, é preciso adquirir novo, para tornar possível que se produza mais no futuro. Vamos agora falar dos tipos de investimento que existem: investimento material, investimento imaterial e investimento financeiro. O material é a aquisição de bens de produção materiais, tal como o nome indica. O investimento imaterial é o investimento em coisas não materiais, como a formação e a educação dos funcionários de uma empresa. Este investimento não é tão visível no curto prazo, mas sim a médio e longo prazo. Investimento financeiro consiste no investimento em produtos financeiros, como por exemplo ações ou depósitos bancários. O investimento pode ser interno, quando é feito por um investidor que vive no território, ou externo, quando é feito por um investidor estrangeiro. Vivemos numa economia cada vez mais global, e isso implica que o capital circule mais pelo mundo. O investimento direto estrangeiro é cada vez mais normal, assim como o investimento português no estrangeiro. Falemos agora de financiamento, que consiste na obtenção de recursos financeiros por parte de agentes económicos. Se já pediram aqueles 20 euros aos vossos pais para irem jantar, sabem o que isto é. Vocês precisavam daquele dinheiro para irem jantar, logo estavam com necessidade de financiamento. Pediram aos vossos pais que têm os seus salários, ou seja, têm capacidade de financiamento. É assim que funciona na economia também.
algumas empresas têm necessidade de financiamento e outras capacidade de financiar. Se os vossos pais vos emprestarem o dinheiro, que no fundo é dar, porque vocês não vão devolver, podemos dizer que recorreram a financiamento externo. Os recursos financeiros foram dados por outros agentes económicos. Se por acaso eles disseram não, então não podem ir jantar. Que tragédia. Mas esperem, encontraram 20 euros no bolso do casaco. Não adoram quando isto acontece? Pronto, podem pagar vocês, ou seja, podem fazer um autofinanciamento ou financiamento interno, em que o dinheiro é dado pelo próprio agente económico. O principal meio de financiamento interno é a poupança, que já sabemos bem o que é. O financiamento externo pode ser direto, ao emitir ações ou obrigações que investidores podem comprar, ou indireto, ao pedir diretamente o empréstimo a um banco. Os bancos são instituições financeiras, que funcionam como intermediário entre a malta que não tem dinheiro, ou seja, tem necessidade de financiamento, e a que tem, ou seja, que tem capacidade de financiamento. Os empréstimos de que falei têm o nome de crédito, a cedência temporária de dinheiro a troca de juros. O juro é basicamente uma fatia extra de dinheiro para além daquilo que foi emprestado, e é o rendimento para quem emprestou o capital. Este é calculado através de uma taxa de juro. Quanto mais alta a taxa de juro, maior será o juro, e vice-versa. A taxa de juro é calculada dividindo o valor do juro pelo valor do capital, multiplicando depois por 100. Por sua vez, o juro é calculado multiplicando o capital pela taxa de juro e pelo tempo até o dinheiro ser pago. A taxa de juro pode ser ativa, sendo cobrada a quem pede um empréstimo, ou passiva, paga a quem deposita o seu dinheiro no banco a render juros. A taxa de juro ativa é uma receita para os bancos e a taxa de juro passiva é um custo. Naturalmente, a taxa ativa é superior à passiva. Se assim não fosse, os bancos iam à falência. Era como um merceeiro comprar laranjas a 2 euros e depois vendê-las a 1. As taxas de juro variam com vários fatores, inflação, por exemplo. A taxa Euribor é uma taxa de referência para os bancos e não é mais do que a média das taxas de juro que estão a ser praticadas pelos principais bancos europeus. Quando estão metidas hipotecas ao barulho, como quando se compra uma casa, os bancos acrescentam um valor percentual à taxa de juro, a que se chama spread. O spread é a margem de lucro para os bancos, para cobrir melhor os riscos. Quanto maior o risco de um empréstimo ficar por pagar, maior o spread. Como disse há pouco, a inflação influencia as taxas de juros. As taxas de juros de depósitos têm que ser mais altas do que a inflação. Porquê? Porque se não fosse o caso, as pessoas não tinham incentivo em depositar o seu dinheiro nos bancos, porque perderia o seu valor mais rápido do que numa gaveta das meias. Por sua vez, as taxas de juros dos empréstimos têm que ser superiores às dos depósitos, e por isso também terão que ser superiores à inflação. Por fim, vamos falar do mercado de títulos. Este é o local, virtual ou não, onde se cruza a malta que precisa de financiamento com a malta que tem como financiar. Estes títulos, também chamados valores mobiliários, podem ser de vários tipos: ações, obrigações, fundos de investimento e títulos de dívida pública, e podem ser transacionados. O mercado designado para estas transações é a Bolsa de Valores. Vamos definir os diferentes títulos. Ações. São basicamente partes do capital de uma empresa. Ao comprares uma ação, tornas-te dono, acionista, de uma parte da empresa em questão, correspondente à percentagem de ações que compraste. A cotação é o preço de uma ação, e esta pode dar direito a dividendos, que são a recompensa que algumas empresas dão aos seus acionistas por investirem nelas. Obrigações. Não é tipo arrumar o quarto, estudar e etc. Uma obrigação é um título de dívida, ou seja, se compras uma obrigação, estás basicamente a emprestar dinheiro a uma empresa ou ao Estado e recebes juros em troca. Fundos de investimento. São basicamente um conjunto diversificado de títulos, ações, obrigações e etc. E esta diversidade reduz o risco de perder dinheiro, uma vez que os resultados menos favoráveis serão recompensados pelos mais favoráveis. E, portanto, os fundos de investimento normalmente acabam por render uma taxa bastante razoável. Títulos de dívida pública. São títulos que representam empréstimos ao Estado, pagos com juros também, claro. E ficamos por aqui. Obrigado aos nossos patronos por pagarem pelo nosso conteúdo exclusivo, sem juros, claro, e por tornarem este projeto possível. Temos uma grande novidade para breve, por isso fiquem atentos ao nosso Instagram. Já que estás aqui, mais vale veres o próximo episódio deste curso. Até já!